amigos, minhas amigas, meu nome é Shigemori, estou aqui para abordar o tema relacionado à audiência trabalhista. Eu sou advogado, milito na área trabalhista e sou também professor aqui do curso Legale, de onde estamos gravando aqui a nossa mensagem. A meu ver, senhores, a audiência trabalhista é o ato mais importante dentro de um processo de trabalho. Por quê? Atualmente, quem ingressa com a ação trabalhista é o ex-empregado, na sua grande maioria. Na sua grande maioria, os reclamantes são constituídos por ex-empregados. O empregado, obviamente, não vai entrar com a ação trabalhista porque, fatalmente, irá perder o seu emprego. E também, o empregador também não é costumeiro entrar com a ação trabalhista contra o seu empregado ou contra o seu ex-empregado, porque, obviamente, não há nada a reivindicar na maioria das vezes. Então, tradicionalmente, quem entra com a ação trabalhista? O ex-empregado, buscando receber aquilo que não lhe foi pago durante o contrato de emprego. O que não foi pago ao empregado, obviamente, não foi documentado, porque toda inadimplência trabalhista feita pelo empregador perante o seu empregado não é documentado, porque senão o empregador faz prova contra si mesmo futuramente. Ou seja, tudo aquilo que o empregador não paga ao seu empregado, ele não vai documentar. Ele simplesmente não paga hora extra, não paga 13º, não paga adicional noturno e também muitas vezes não registra o seu empregado. Estima-se que quase 60% da mão de obra ativa desse país que trabalha como empregado não estão registrados em carteira de trabalho. E, diante dessa inadimplência, o empregador, obviamente, não vai dar nenhum documento atestando a sua inadimplência para o seu empregado, porque o empregado futuramente irá usar isso contra o próprio ex-empregador. Então, toda inadimplência trabalhista não é documentada. Dessa maneira, o ex-empregado, ao ingressar com uma ação trabalhista, não possui, na grande maioria das vezes, qualquer prova documental. O empregador, por sua vez, também documenta a sua adimplência, ou seja, o que é pago ao empregado, ele obviamente vai documentar. Mas na ação trabalhista, muitas vezes o empregador, ele mesmo tendo documentos de que pagou muitas verbas, não vai poder apresentar isso em juízo, porque muitas vezes vai confessar a procedência de outras dívidas. Por exemplo, muitas vezes o empregador não registra o seu empregado, mas paga ele 13º, paga férias, paga salário, obtém dele recibos. Se o empregado entrar com uma ação trabalhista pedindo a anotação na sua carteira, ou seja, o reconhecimento do vínculo empregatício, o empregador muitas vezes não vai apresentar em sua defesa os recibos de férias, 13º, olerites. Por quê? Porque dessa maneira, automaticamente, ele confessa a procedência do pedido do reclamante. Então, a dinâmica seria o seguinte: o ex-empregado entra com uma ação trabalhista, reivindicando aquilo que não recebeu. Ele não junta nenhum documento da sua reivindicação, porque, obviamente, o que não lhe foi pago não está documentado. O empregador, na sua defesa, traz documentos do que ele pagou. E o que ele não pagou, simplesmente nega o fato. Não é? E, às vezes, como eu disse para vocês, o empregador, às vezes, até possui documentos do que pagou, mas muitas vezes não pode apresentar. Por quê? Porque aí confessa a procedência de outras verbas. Enfim, a discussão trabalhista geralmente se resume numa questão de fato, onde o reclamante não possui prova documental, porque não lhe foi dado prova da inadimplência do empregador, e o empregador, obviamente que não pagou, não possui documentos disso e nega o fato. E estamos diante dessa situação, nós chamamos de ação de conhecimento ou ação cognitiva. Então, a maioria das ações trabalhistas são de natureza cognitiva, de conhecimento, e essa situação está exposta hoje no artigo 19, inciso 1º do CPC. O artigo 19, do inciso 1º, menciona o quê? O interesse do autor pode limitar essa declaração, inciso 1º, da inexistência do modo de ser de uma relação jurídica. Então, o artigo 19, inciso 1º, que hoje formaliza a ação de conhecimento, é por demais utilizado nas ações trabalhistas. Até eu pedi para a Ana colocar aqui na nossa tela o artigo 1º, que está aqui, posso mostrar para vocês aí, né? O artigo 19 do CPC, inciso 1º, que menciona aí a procedência, a justificativa de uma ação de conhecimento. Quase 100% das ações trabalhistas buscam uma declaração do juízo da existência de uma relação de emprego, da existência do direito de uma hora extra, 13º,
e a reclamada faz o esforço contrário, buscando do juiz uma declaração da inexistência da relação de emprego, da inexistência daquilo que foi reivindicado pelo empregado. Então, as ações trabalhistas se resumem basicamente em uma ação de conhecimento ou ação cognitiva, a qual damos um nome muito bonito, muito tradicional, chamado ação de reclamação trabalhista. Então, para nós, da área trabalhista, é comum nós vermos somente um tipo de ação de reclamação trabalhista. Por quê? A regra é o ex-empregado ingressando com uma ação trabalhista, reivindicando aquilo que não recebeu, não possuindo prova documental, a reclamada tentando provar o que pagou, mas o que se discute é o que ela não pagou, então a discussão vai se restringir a uma discussão de fato, se existiu realmente aquela situação, e o juiz vai analisar se realmente o reclamante tem razão ou não. Como não há documentos, nem da parte do empregado, nem da parte do empregador, o juiz do trabalho, para julgar uma ação trabalhista, hoje, ele se baseia em provas testemunhais, em provas orais. Ou seja, hoje o juiz do trabalho ele julga mediante duas provas essenciais. Oitiva das partes, reclamante e reclamado, e oitiva de testemunhas que as partes trazem. Geralmente, uma testemunha de cada lado. Vocês vão falar assim, mas no rito ordinário eu posso levar até 3 testemunhas. Obviamente que sim, mas hoje, pela celeridade, pela dinâmica, o juiz do trabalho quer ouvir o quê? O reclamante, reclamado, a pessoa do sócio ou preposto, e uma testemunha de cada lado. Às vezes, senhores, ouvindo só o reclamante, já é possível julgar o processo, porque o reclamante vai inadvertidamente confessar que não tem direito. Dá um exemplo aqui bem prático. Eu estava lá pelo reclamante, o reclamante era um corretor de imóveis na reclamada, e pedia vínculo empregatício e, em decorrência disso, outras verbas, aviso prévio, 13º, férias. E nós pedimos, então, que reconhecesse o vínculo empregatício, porque ele trabalhou de forma subordinada, assalariado, não eventual, etc. A reclamada alegou que ele foi autônomo, não houve acordo. O juiz quis ouvir o reclamante, determinou que o preposto saísse da sala e perguntou ao reclamante, então, meu cliente, na época, o senhor trabalhou na reclamada? Ele falou, sim, trabalhei, confirmou o período, né, confirmou a função, o salário. E o juiz perguntou, o senhor hoje faz o quê? Ele falou, hoje eu sou corretor de imóveis. E o que o senhor fazia na reclamada? Ele falou, a mesma função, era corretor de imóveis. O juiz perguntou, hoje o senhor trabalha por conta ou é empregado de alguém? Ele falou, hoje eu trabalho por conta própria. E o juiz perguntou, é a mesma forma que o senhor trabalhou na reclamada? Ele disse, sim, foi a mesma forma. Diante disso, senhores, nesse exato momento, o reclamante, na época meu cliente, acabou de confessar que não teve vínculo empregatício porque ele confirmou que atualmente trabalha por conta e trabalhou de forma idêntica na reclamada, ou seja, por conta, então não houve vínculo. O juiz nessa audiência não quis nem ouvir o preposto, não quis nem ouvir testemunha. Não é? É óbvio. Por questão de celeridade, por questão de rapidez, ele já julgou o processo improcedente e acabou ali a discussão. Mas poderia ter ouvido a reclamada e talvez ali já desse a sentença, porque muitas vezes o preposto inadvertidamente também vai falar, não sei, não conheço, não vi. Ele não pode desconhecer os fatos, então aí gera uma confissão pela reclamada. Mas se não for possível ainda assim averiguar a procedência da ação ou a solução da questão, o juiz pode ouvir uma testemunha de cada lado. Não é? Se eu falar, mas não são 3 no rito ordinário, não são 2 no sumaríssimo? Sim, mas o juiz que ele vai determinar as provas necessárias, ele ouve uma só testemunha e já está convencido. É muito comum o juiz perguntar para o advogado das partes em audiência, doutor, o senhor tem testemunha? O advogado fala, sim. Quantas? 3. Vão provar a mesma coisa? Sim, então vamos ouvir só uma. Para que ouvir as 3? Não é? Então veja que hoje a questão trabalhista se resume em provas orais obtidas em audiência. Nós temos o artigo 845 da CLT. Se vocês olharem lá o artigo 845 da CLT, lá está descrito que todas as provas serão feitas em audiência, né? Em audiência, 845 da CLT. Deixa eu colocar aqui direitinho para mostrar a vocês, né? 845, está aí o artigo 845. Reclamante e reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. Então vejam que a audiência é muito importante, porque é na audiência que as partes irão fazer as suas provas e é na audiência que muitas vezes os depoimentos das partes testemunhas serão levados em consideração para que o juiz decida a causa. Nesse passo, senhores, eu já vi muita situação interessante. Quem tinha direitos, perdeu. Exemplo, nosso cliente aí, então, corretor de imóveis,
Mas muita gente que não tinha direitos ganhou. Por quê? Porque, por exemplo, a reclamada chegou atrasada na audiência, o juiz aplicou a pena da confissão e revelia, que está no artigo 844 da CLT, e aí então a ação se tornou procedente. Ah, mas o reclamante nunca trabalhou na reclamada, mas pela ausência da reclamada em audiência, né? Então o juiz julgou a causa procedente, aplicando a reclamada as penas da revelia e da confissão. Tá certo? Então, primeira ideia, primeira mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que a audiência é de extrema importância no processo trabalhista. Extrema importância. Aqui em São Paulo, de onde eu falo para vocês aqui, estamos aqui na cidade de São Paulo, na capital, temos aqui o Tribunal Regional da Segunda Região do Trabalho, TRT2, né, de São Paulo. Aqui o TRT2, num período que vai de 2005 a 2010, mais ou menos, foi feita uma estatística nesse período, aqui no TRT2, São Paulo, de 80% a 83% dos recursos ordinários, nesse período, foram improvidos, foram rejeitados. Nesse mesmo período, nesse mesmo processo, vieram recursos de revista. De 90% a 93% dos revistas foram negados seguimento ao TST, por ausência de pressuposto intrínseco ou extrínseco. Nesse processo, nesse mesmo período, vieram agravo de instrumento contra desse interlocutório que negou seguimento aos recursos de revista, e aí o TST, em torno de 95% desse agravo de instrumento, negou provimento. Então, rejeitou. Então, vocês vejam que, invertendo essa estatística, nós temos um grande percentual de confirmação de sentenças de juiz de primeiro grau do trabalho. Ou seja, juiz de vara do trabalho, né? Então, aí me confirma, né? Eu me fortaleço nessa opinião, onde eu acredito que a parte mais importante é a audiência trabalhista, e para mudar a sentença de um juiz do trabalho de primeira instância é possível, mas em percentuais mínimos. Em alguns processos eu acho até impossível mudar. Caso aí da reclamada que chegou atrasada na audiência, chegou atrasada, revelia confissão. Qual seria o argumento do recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho? É difícil? Então veja, não é? A audiência, senhores, é muito importante. A audiência determina o rumo do processo. Dá direito, às vezes, de forma até inadequada, a quem não tem razão. E tira o direito de quem tem razão, muitas vezes. A regra não é essa. A regra é dar direito a quem tem e não dar a quem não tem. Isso é a regra. Mas, excepcionalmente, em razão da dinâmica da audiência, essa situação pode se alterar. Então, muito cuidado aí, preste muita atenção, senhores advogados, operadores do direito, etc. Outra coisa que eu queria abordar aqui é a relação com o juiz do trabalho, não é? A audiência trabalhista, muitos dizem que é muito tumultuada, é muito agressiva, as pessoas, né, falam de forma bastante dura, bastante direta. Por que será? E no cível é diferente. No cível, o pessoal, como o nome diz, é mais civilizado, é mais tranquilo. Eu acho que, eu penso assim, na área civil, discute-se, 80% dos processos discute-se contratos. Na área civil, discute-se, a grande maioria dos processos, contrato de compra e venda, contratos bancários, contratos de locação, imobiliários, né? Contratos de toda espécie. E o contrato fala por si. Quem descumpriu o contrato, dificilmente tem muito argumento, não é? O pessoal comprou lá um imóvel, um veículo, para pagar em várias parcelas as prestações, não pagou as parcelas, e agora quer inventar o quê? Ah, mas os juros são abusivos. Poxa, claro, é uma tentativa aí, mas é uma discussão bastante, sem muita chance de prosperar. Trabalhista não. Quase 100% das ações discute só fatos, não discute contrato. Aqui não discute contrato. Aqui prevalece o princípio da verdade real, o documento escrito, não é? Ele está em segundo plano. O que vale mais é a verdade dos fatos. O artigo 9º da CLT prima pelo princípio da verdade real, ou contrato de realidade. Então aqui as partes discutem muito mais que no cível, não é? Porque nós temos que provar os fatos. O reclamante prova que ocorreu aquele fato, e a reclamada tem que provar que não ocorreu. E aí, então, nós temos aí bastante argumentações, bastante estratégias, né? Muito falatório, muitas teses, e isso é natural. E o juiz também, às vezes, não concorda nem com o reclamante, nem com a reclamada, ele tem uma terceira opinião, e aí, então, a discussão se forma. Muitos falam, o juiz do trabalho é agressivo. Eu entendo que não, né? O juiz do trabalho faz o papel dele,
É o papel de julgador, é o papel de disciplinador, é o papel que ele tem de presidir os trabalhos na audiência, porque também se deixar muito solto, né, é perigoso até as partes, os advogados se pegarem ali. Por quê? Porque cada um tem o seu argumento e não abre mão. Então, me falaram, poxa, mas como é que faz com o juiz? O juiz do trabalho às vezes é prepotente, como é que faz? Não, eu acho que, primeiro eu não vejo assim, né? Mas segundo que nós temos, já que somos profissionais do direito, temos que seguir a lei. Eu utilizo a lei aqui rápidas palavras com relação ao juiz e ao advogado. Eu começaria mencionando aqui o artigo 816 da CLT, não é? Que fala que o juiz manterá a ordem nas audiências, né? O artigo 816 da CLT. Vou pedir para a Ana colocar aí na tela. O artigo 816, o juiz manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto quem perturbar, tá certo? Nós temos também a CLT, o artigo 765, não é? O artigo 765 da CLT, opa, peraí, deixa eu colocar aqui direitinho. O artigo 765 da CLT, 765, fala o quê? Né? O juiz do trabalho, tribunais, terão ampla liberdade na direção do processo, ampla liberdade. O que é ampla liberdade? Podem tomar atitude que bem entenderem dentro da legislação, dentro do seu convencimento, velando sempre pelo elemento rápido, ou seja, o juiz do trabalho tem por obrigação agir de forma rápida nos processos, para isso pode determinar qualquer diligência. Né? Nós temos também, de forma subsidiária, a aplicação do CPC nessa questão de relação com o juiz. CPC, não é? O artigo CPC, o artigo 141, 141, olha lá, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo vedado com essa questão não suscitadas. O que é isso na audiência? Esse artigo 141 na audiência significa o quê? O juiz ele vai se basear para fazer audiência na petição inicial do advogado reclamante e na defesa da reclamada. Tudo aquilo que não estiver na petição inicial e nem na defesa não é objeto de discussão. Muito advogado ele quer fazer pergunta para o depoente, seja ele parte ou testemunha, de fatos que ele não comentou na sua inicial nem na sua defesa. Na hora, surge a dúvida lá, ele quer perguntar. Muitas vezes o juiz defere, por quê? Não está dentro dos limites da inicial nem na defesa. Então faça aí uma boa defesa, uma boa inicial. Não é? Outra coisa que também nessa situação aí, o 371 do CPC também, o 370, o 371, muito importante nós analisarmos agora, nesse momento, né? Nós estamos discutindo aqui a relação do advogado com o juiz e vice-versa. Na audiência, o juiz aplica o 370. Cabe ao juiz, de ofício ou requerimento, determinar as provas necessárias. Ou seja, o juiz é que vai verificar quais as provas necessárias. Quer um exemplo disso? O juiz não é obrigado a ouvir as partes. Por exemplo, não existe a figura do depoimento pessoal, só interrogatório no processo trabalhista. Então, se eu, advogado da parte, falar quero ouvir a parte contrária, o juiz pode entender que não é necessário. Ou ele pode também interrogar, que é um ato de ofício dele. O juiz perguntou para mim, testemunha? Eu disse, 3. Ele perguntou, vamos provar a mesma coisa? Sim. Ele falou, vamos ouvir só uma. Ou muitas vezes, no caso daquele corretor que eu comentei logo no início aqui, o juiz, por celeridade, não quis ouvir o preposto e nem quis ouvir testemunha das partes. Por quê? Porque o reclamante, então, corretor de imóveis, já disse que não trabalhou por conta. Então o juiz não quis ouvir ninguém. As provas, ele que determina. Mas eu pedi uma perícia. O juiz é obrigado a dar o meu perito? Não. Depende dele, né? Artigo 370, tá certo? Outra coisa, com relação à prova, o juiz aprecia a prova da forma que ele bem entender, não é? Olha lá, o juiz aprecia, o 371 agora, o juiz apreciará a prova, consciente dos autos, independente do sujeito que tiver promovido. Indicar na decisão as razões de formação do seu convencimento. Então, ou seja, nesse artigo 371 nós temos dois princípios. O princípio do livre convencimento fundamentado do juiz. O juiz ele se convence de forma livre, mas desde que fundamente. E também ele pode utilizar provas que a própria parte produziu contra ela mesma, não é? Então, olha só, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido. Eu posso levar uma testemunha para provar o que eu quero para ganhar um processo. Eu posso, com a minha testemunha, perder o processo. Muitas testemunhas fizeram depoimentos contrários aos interesses de quem as levou
não é? Reclamante levou uma testemunha para ganhar o processo, a testemunha falou tudo o contrário e o reclamante perdeu. Isso é válido. 371 no CPC, senhores, não é? E o juiz também, muitas vezes, ele aparenta que vai julgar procedente, mas depois julga improcedente. Por quê? Porque ele se convenceu depois que a situação não era bem aquela, não é? Agora, duas novidades aqui no novo CPC com relação ao tratamento do juiz, que é o seguinte: o CPC 360, quarto, pessoal, trouxe uma novidade aqui, não é? 360, inciso 4, diz o quê? O juiz exerce poder de polícia, não é? Juiz exerce poder de polícia incumbindo-lhe, desculpe. O juiz exerce poder de polícia incumbindo-lhe. Ao inciso 4º, tratar com humanidade as partes, advogados, membro do MP, e qualquer pessoa que participe do processo. Então, o juiz é obrigado, não é? Agora, o que se questiona é, qual seria a penalidade se o juiz não agir dessa maneira? Não é? Porque eu pesquisei aqui e eu vi que o CPC trouxe essa novidade, mas não fala de que maneira. E também, muitas vezes, o juiz pode falar para nós o seguinte: doutor, aqui eu não aplico o CPC. O CPC é uma norma subsidiária, a CLT, eu não sou obrigado a aplicar o CPC, então esse 360 para mim não disse nada, não é? E o juiz continua me ofendendo lá. Aí eu recomendo aos senhores que, nesse momento, invoquem a aplicação da LOMAN, que praticamente fala a mesma coisa que o novo CPC aí, né? Já ouviram falar na LOMAN? Vou mostrar aqui para vocês, viu? A LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, né? Lei Orgânica da Magistratura Nacional, tá aqui, vou mostrar para vocês, que no artigo 35 diz: são deveres do magistrado, não são favores, são deveres do magistrado. 35, inciso 4º, tratar com humanidade as partes, MPs, advogados, testemunha, não é? Então, se o juiz começar a ofender muito o advogado, ou ofender as partes, ou as testemunhas, primeiro, invocar lá o 360, inciso 4º, 360, inciso 4º CPC. Caso o juiz diga, olha, eu não sou obrigado a aplicar o CPC, coisa nenhuma, tá certo? E depois outra, o CPC não fala qual a penalidade do juiz se descumprir o 360, inciso 4º, aí vamos para a LOMAN, artigo 35, inciso 4º, que traz a mesma previsão, e aí então aí o juiz poderá sofrer várias sanções previstas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN. Dê uma olhadinha lá, senhores, né? Agora, é claro, isso aí tudo é conjectura, previsão legal. Não vamos degladiar com o juiz faz parte do nosso trabalho, nós fazemos parte do trabalho dele, formamos aí um conjunto para que possamos buscar justiça. E eu não tenho interesse nenhum em ficar degladiando com o juiz, pelo contrário, eu quero fazer um trabalho conjunto com a magistratura, para que possamos chegar a um bom termo. Não vou dizer que eu quero sempre ganhar o processo, não. Pode ser que meu cliente não tenha razão, e eu tenho que admitir isso. Meu cliente não tem razão, então ele vai sofrer as sanções devidas. Muitas vezes eu estou pela reclamada realmente não pagou algumas verbas, vamos pagar. Agora, não vamos nos submeter a uma exigência absurda, muitas vezes, que o reclamante impõe, não é? Às vezes a reclamada está devendo lá um valor e o pedido é 10 vezes mais. Mesma coisa o reclamante. Muitas vezes ele deixou de receber lá um aviso prévio e a inicial pede um valor absurdo, né? Então, ou a reclamada também que não pagou nada, não pagou várias verbas, não quer pagar nada. Então, nós temos que buscar um equilíbrio sempre, mesmo sendo contrário aos interesses dos nossos clientes. Assim eu vejo. Então, o juiz também, se por acaso começar a exagerar no seu poder de comando, no seu poder que lhe confere a lei, nós temos alguns mecanismos. Agora, por outro lado, senhores, cuidado aí que o advogado também tem que se pautar aí pela legislação, né? Não pode chegar lá, ofender o juiz, coisa do tipo. E aí nós temos o Estatuto da OAB, a Lei 8.906, né? Que eu vou colocar aqui para vocês aqui. Estatuto da OAB, né? Estatuto, peraí que eu vou achar aqui. Estatuto da Advocacia, tá certo? Estatuto, peraí, opa, peraí que... Ixi. Então, a Lei 8.906, de 94, o seu artigo 6º, não é? Menciona o quê? Tá aqui, ó.
Espera aí. Vamos ver aqui. Estatuto da Advocacia, tá aqui. Pronto, né? O artigo 6º. Aí, ó. Tá aqui na tela. Artigo 6º, senhores. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados, membros do MP. Ou seja, nós não somos subordinados aos juízes. Entendeu? Nós não somos subordinados aos juízes e não temos nenhuma relação com a atividade deles. Eles pertencem à magistratura, nós pertencemos à advocacia, temos um trabalho realmente em conjunto, mas pertencemos a instituições diferentes. Coisas distintas não se comparam. O pessoal fala, que o juiz é mais que o advogado é mais que o juiz. Eu entendo que essa comparação não pode ser feita porque não somos iguais. A comparação só pode ser feita entre os iguais, a meu ver. Como que vamos comparar laranja com limão? Não é? São coisas distintas. Mas a Lei 8.906, 94, Estatuto da Advocacia, da OAB, prevê que nós não temos hierarquia nem subordinação, mas devemos tratar todos com consideração e respeito. Ótimo, eu sigo isso. Eu respeito o juiz, quero que ele me respeite, tá certo? Agora, aproveitando aqui, também temos aqui algumas previsões que nos aproveitam na audiência trabalhista. Artigo 7º. São direitos dos advogados. Inciso 10º, não é? Usar a palavra pela ordem. Excelência, pela ordem, reclamante não entendeu, não constou o que ele disse, né? Então, use bastante aí essa previsão do uso da palavra pela ordem do artigo 7º, inciso 10º, da 8.906, tá certo? Muito importante isso aí, tá certo, pessoal? Então, aqui, para fechar esse capítulo aqui, o mais importante é o respeito recíproco. O advogado deve conquistar o seu respeito, não exigindo respeito, mas mostrando conhecimento. Se o advogado mostra conhecimento, mostra que está por dentro do assunto, estudou, não é, conhece os fatos tratados no processo, todo mundo vai respeitar o advogado. Mesma coisa o juiz. Chega lá um juiz que mostra desconhecimento, nossa, que absurdo, não é? Eu acharia uma aberração fazer uma audiência com um juiz que mostra desconhecimento dos fatos, da legislação. E, felizmente, isso não ocorre, não é? Rarissimamente você acha um juiz despreparado. Agora, o advogado também deve acompanhar, o advogado deve, né, se preocupar em se atualizar, estudar bastante e conhecer o fato, né? Isso aí é uma coisa natural, tá certo? Vamos para a audiência, então. Na audiência, pessoal, algumas recomendações para a audiência, cuidado aí para o agendamento. Muito advogado, colega nosso, perdendo a audiência porque não agendou, não comunicou seus clientes, não chamou as testemunhas, não é? Então, uma situação simples para a audiência é você ter um bom agendamento, entendeu? Faça um bom agendamento, não perca a sua audiência por falta de agendamento ou confusão na agenda. Primeira vara do trabalho. Nós temos primeira vara do trabalho em diversos lugares, diversas cidades, diversos estados. Primeira vara do trabalho do Fórum Rui Barbosa, aqui em São Paulo. Primeira vara do trabalho do Fórum de São Caetano, de Diadema, de Ribeirão Preto. Primeira vara do trabalho do Fórum enfim, qualquer cidade aí. Mas faça um bom agendamento. Comunique seus clientes, mande carta, e-mail, WhatsApp. Enfim, não é? Qualquer forma de comunicação é válida, desde que você se comunique. Avise seus clientes, não avise no último dia. Isso é ruim, tá certo? Agora, o que acontece se as partes não comparecerem na audiência? Não é o que acontece, tá certo? Se o reclamante não comparecer, o processo é extinto e arquivado na primeira audiência. Artigo 844, certo? Se o reclamante não comparecer na primeira audiência, o processo é extinto e arquivado. Se o reclamante não comparecer na segunda audiência, ele sofre a pena de confissão pela súmula 74, inciso 1º do TST. Súmula 74, inciso 1º, TST. Agora, o reclamante pode repropor. Quantas vezes ele pode repropor? Quantas vezes ele precisar repropor? Só tem um detalhe. O limite máximo, até 2 anos da rescisão. Não é? Segundo, entre a extinção da segunda ação e o ajuizamento da terceira ação, é necessário esperar 6 meses. Prevenção temporária, artigo 731, 732 da CLT. Então, cuidado. Reclamado, chegou atrasado na primeira audiência, confissão e revelia. Revelia, pessoal, ausência, 844. Revelia nocível é falta de defesa. Aqui, revelia é ausência. Confissão é falta de defesa para nós, porque não impugnou os pedidos. Tá? Com relação à matéria de fato, ou seja, se a reclamada não for na audiência, a matéria de fato torna-se verdadeira ficticiamente.
Depois o juiz vai verificar se há direito a ser amparado ou não. Tá certo? Cuidado com isso aí. O fato é que não pode faltar na audiência. Observe a súmula 74 também, inciso 1º, que fala que se for redesignado a parte não comparecer, há pena de confissão para ambas as partes. Tá certo? Então, é necessário que compareça. Aqui é uma diquinha de audiência. Aqui em São Paulo, a audiência atrasa horrores, né? Não por culpa do juiz, mas por culpa da situação mesmo. Muitas audiências, muitas perguntas. Então, eu aguardo lá, sei lá, meia hora, uma hora depois da hora marcada. Aí eu costumo procurar a parte contrária lá no salão, no saguão de espera. Se a parte contrária não estiver, eu entro na sala de audiência e peço para apregoar a parte contrária para me liberar. Um exemplo prático. A audiência minha é 14 horas, agora são 15 horas, então minha audiência está atrasada 1 hora. Na mesa, a audiência é das 12. Então veja, na mesa de audiência, sendo realizada a audiência das 12 horas. A minha é 14, agora são 15. A minha está atrasada 1 hora, a pauta está atrasada em 3 horas. Então eu vou apregoar a parte contrária lá fora. Se eu encontrar a parte contrária lá fora, vamos aguardar. Se eu não encontrar, eu vou entrar na sala de audiência e falar para o excelência. Eu sou pelo reclamante, por exemplo, das 14 horas. A reclamada não chegou até agora. Podia apregoar a reclamada? Se ele concordar, apregoa, não entrou, revelei confissão. Obrigado, um abraço, até logo. Agora, pela reclamada, eu faço o contrário. Eu peço que apregoe o reclamante e o arquivamento. Muitos juízes não concordam em fazer isso. E ele fala, doutor, aqui precisa esperar a pauta. Agradeço, muito obrigado, vamos aguardar. Tá certo? Adentrando na sala de audiência, tem um lugar certo para sentar. Convencionou-se muitos anos atrás, por várias previsões aí internas no TST, que, olhando o juiz de frente, juiz de primeira instância, a nossa esquerda reclamada, a nossa direita reclamante. Né? Então, os senhores aí estão na posição do juiz. Eu como advogado, a minha esquerda reclamada, a minha direita reclamante. Primeira cadeira advogado, segunda cadeira partes. Para o juiz inverte. Se eu fosse o juiz, a minha esquerda reclamante, a minha direita reclamada. Você não sabe onde senta, deixa o outro ir na frente. Não é? O outro foi na frente, foi para a direita, você vai para a esquerda. O outro foi para a esquerda, você vai para a direita. Está resolvido aonde sentar-se. Não é verdade? Deixa o outro na frente. É igual quando você vai comer num restaurante chique, tem vários talheres, você olha para frente e deixa o outro começar ali a manusear os talheres e você acompanha. Tá certo? Essa é a dica. Assim que sentou ali, alguns requerimentos antes da conciliação, senhores. Antes da conciliação, alguns requerimentos. Exceção de competência em razão do lugar. O reclamante ajuizou em comarca diversa de onde ele prestou o serviço. Ofendeu o artigo 651 da CLT. Então é necessário aí pedir essa exceção de competência para, se o juiz acolher, mandar para a vara correta. Adiamento da audiência por algum motivo. Né? Adiamento. Aditamento da iniciar pelo reclamante por algum motivo. Reclamada pode arguir denunciação à lide ou chamamento à lide nesse momento. Uma juntada de documento pelo reclamante nesse momento. Entendeu? Vários requerimentos. Exceção, incompetência ou suspeição do juízo, nesse momento que argue. O juiz é incompetente, razão na matéria, ou é suspeito por algum motivo. Não havendo esses requerimentos, parte-se para conciliação. Artigo 846, na CLT. 846, está na tela aí, 846, não é? Entendeu? O acordo é a parte também, dentro da audiência, pessoal. A audiência em si é a parte mais importante do processo. Dentro da audiência, tudo é importante, mas a conciliação eu acho que é uma situação assim peculiar. Mais vale um bom acordo, já dizia o ditado, do que uma boa demanda. Eu acredito nisso. O processo trabalhista hoje demora de 5 a 10 anos, com risco de perder tudo. Acordo, senhores. Mas o reclamante vai perder dinheiro. Perder o quê? A ação não é de conhecimento. Ele é um suposto credor. Aquele valor que está na inicial é uma sugestão do seu advogado. Não, aquilo não é uma realidade. Só vai se tornar realidade quando existir uma sentença de procedência, ou parcial procedência, transitada em julgado. Antes disso, ele é um suposto credor. Acordo é muito importante, entendeu? Negocie, e negocie de forma bastante ampla. Dinheiro é o objeto mais adequado, bem fungível. Vamos lá, negociar dinheiro, mas eu negocio também veículos, eu negocio convênio médico, reintegração ao emprego, eu negocio carteira de clientes, imóveis, enfim, há uma amplitude de negociação lícita, não é? Agora, cuidado, não participem de
processos simulados para fazer acordo em audiência. Casadinha, a famosa casadinha. Não participe disso. Isso é um ato criminoso, antiético, a meu ver. Né? Então, fuja disso, tá certo? Fez acordo pelo reclamante, depósito na conta do advogado. Por que será? Né? Fez acordo em nome do reclamante, o depósito do valor deverá ser na conta do advogado, que depois irá pagar o reclamante. Por quê? Porque o advogado tem poder para transigir da quitação, receber. Mas a importância também é de garantir os honorários, né? Senão, não estou dizendo que o reclamante não vai deixar de pagar o advogado, imagina, longe disso. Mas, né, por garantia e por prática, por praxe, entendeu? Já deixa lá no seu contrato que o reclamante concorda que o advogado receba o valor em seu nome para depois repassar ele. Descontado, obviamente, os honorários, né? Se não tem nada demais, tá certo? Então, cuidado aí com a conciliação, tá certo? O juiz do trabalho não é obrigado a homologar acordo. Veja lá a súmula 417, né? Vou ter que colocar aqui para vocês. A súmula 417 do TST. Vou colocar aqui, peraí, súmula do TST, né? Súmula 417, senhores, olha lá. Opa, desculpe, não. Súmula 417, não é. 418, hein? Desculpe a falha aqui. 418. Opa, ixi. Peraí, só mudar aqui o caminho, né? 418. Epa, tá difícil agora. Tudo aqui ao vivo, né? Gravação ao vivo é assim, senhores. Entendeu? Né? Se tivesse feito aí uma gravação. Aqui, ó. Agora acertei. Súmula 418, TST. A concessão liminar ou homologação de acordo constitui faculdade do juiz. Pronto. Não adianta nem entrar com mandado de segurança contra o ato dele negar homologar, porque já está previsto aí na súmula que não cabe. Tá certo? Então, o juiz não é obrigado a homologar acordo pronto, né? É uma faculdade dele, tá certo? Feito o acordo, senhores, defesa. A defesa, a meu ver, é somente oral. Não existe defesa escrita. Nossa, mas que é isso? É óbvio, artigo 847 da CLT. Artigo 847 da CLT não foi revogado. Tá lá, 20 minutos para fazer sua defesa, né? 847, dá uma olhadinha lá no artigo. A defesa oral faz parte da audiência, um ato de audiência. Então, não pode ter sido suprimido. A lei que regulamenta o processo eletrônico não revogou o artigo 847. É claro que hoje ninguém vai usar esse 847 porque é um baita trabalho, é um risco, difícil, complicado. Mas veja, reclamada me chamou de última hora. Eu tive casos, senhores, que a reclamada, cliente nossa, me ligou, inclusive até contar aqui eu tenho alguns clientes orientais, não sei porquê, que possuem vários tipos de pequenos comércios, restaurante, mercadinhos orientais, né? E um deles lá, muito tempo atrás, me ligou tipo umas 10h30 da manhã, me dizendo assim para mim: ô Shigemori, o que vai fazer hoje 13h40? Falei, por quê? Porque hoje tem audiência trabalhista. Falei, não tem. Eu olhei na minha agenda. Não tem audiência trabalhista hoje, seu Toshio? Ele falou, tem porque esquecemos de mandar para você o papel que veio do correio com o símbolo da Justiça do Trabalho. Poxa vida, entrei lá no site do TRT, realmente havia aquela audiência para as 13h40 e eu estava lá pelas 10h30 do mesmo dia. Vai fazer o quê? 10h30 para 13h40, só me resta pegar meu paletó e correr para o fórum. E a defesa, como é que faz? Né? Aí que veio a estratégia oral. Hoje, pessoal, em razão da necessidade e de vários apertos que nós passamos, eu tenho uma defesa oral pronta e decorada que serve em qualquer processo trabalhista caso de emergência. Eu tenho uma defesa oral pronta e decorada que serve em qualquer processo trabalhista caso de emergência. Como é que funciona isso? Eu divido a defesa oral em 4 partes virtuais, 4 partes. A primeira e a quarta parte é igual para todos os processos. A segunda parte é a versão da reclamada acerca do contrato de trabalho exposto na petição inicial e já justificando a impugnação de algumas verbas, de todas as verbas. Terceira parte
é a impugnação específica dos pedidos. Eu pego a inicial do advogado e leio um por um ali. E está pronto a defesa, não é? Defesa oral, pronta e decorada, tá certo? Quem quiser um modelo disso, por favor, mande um e-mail para mim. Meu e-mail é contato@shigemori.com.br, contato@shigemori.com.br, e eu mando lá para vocês uma apostilinha que nós temos, onde está inserido lá um modelinho de defesa oral, para quem quiser, gratuitamente, não se cobra nada. É só mandar um e-mail, assistir o vídeo do Shigemori aí no Legale e eu quero o modelo de defesa, não é? E nesse mesmo material também vou mandar para vocês um modelo de réplica oral. Vamos explicar daqui a pouquinho. Então veja, a defesa oral é possível, está no 847, eu uso isso, tá certo? Quando a reclamação me chama de última hora, o juiz ele determina que eu, advogado, fale a defesa, dite a defesa para o escrevente toma termo, depois eles digitalizam lá, incluem no processo eletrônico, tranquilissimamente, entendeu? Eu já vi alguns juízes dizendo o seguinte: poderia levar até a defesa escrita, impressa em papel, e entregar para o juiz na audiência, no caso de emergência, entendeu? Então veja aí as várias saídas para esse momento da defesa. A defesa, pessoal, tem um detalhe importante aí, não é? Cuidado com a defesa no tocante ao CPC. A defesa vai mudar o ônus da prova eventualmente. Dá uma olhadinha lá no 373, CPC, tá? Se a defesa negar os fatos constitutivos, o ônus da prova é do reclamante. Se a defesa alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, é porque concorda que existiu o fato constitutivo e atrai para si o ônus da prova. Então, cuidado aí com o 373 com relação à sua defesa, tá certo? Logo após, pessoal, alguns juízes determinam que o reclamante se manifeste sobre a inicial. Ué, essa figura a CLT não prevê. Não prevê. Por que será que o juiz determina que o reclamante se manifeste sobre a inicial? Isso aí, no cível, chama-se réplica. Já ouviram falar no instituto da réplica? Só tem um detalhe: a réplica não é previsto na CLT, mas muitos juízes do trabalho, para evitar, não é? Para evitar aí o cerceamento de defesa por parte do reclamante, ele abre prazo para o reclamante se manifestar em réplica. O juiz do trabalho não gosta de falar réplica, então ele fala o quê? Manifestação do reclamante. Essa manifestação do reclamante, chamada réplica, deve conter dois elementos essenciais. Primeiro, impugnar as preliminares da defesa. Segundo, impugnar os documentos da defesa. Então, a manifestação do reclamante, que, entre aspas, seria a réplica, deve conter dois elementos essenciais: impugnação das preliminares da defesa, artigo 351 CPC, impugnar as preliminares da defesa, e impugnar os documentos da defesa, artigo 437. Então, dá uma olhadinha no 351, que eu coloquei aqui na tela para vocês, né? O 351, então, prevê que é possível que o reclamante, no caso o autor, aqui chamando reclamante, faça a impugnação. O prazo de 15 dias ele é alterado para o prazo que o juiz conceder em audiência. 48 horas, geralmente 5 dias. Então, pelo 351, o reclamante deve impugnar as preliminares, se tiver, obviamente. E pelo 437 deve impugnar o quê? Os documentos, a defesa, tá certo? Então, se o juiz abrir prazo de manifestação com relação à defesa, o advogado reclamante deve impugnar as preliminares, artigo 351 CPC, e os documentos da defesa, artigo 437 do CPC, tá? Essa réplica, pessoal, eu tenho também um texto pronto, não é? Que faz a impugnação das preliminares e também dos documentos. Tem o texto pronto, envio juntamente lá com a defesa oral, para quem tiver interesse, não é? Acesse aí envie o e-mail para contato@shigemori.com.br, eu anexo lá o materialzinho e mando para vocês. Tá certo aí? Feito essas considerações, né? Nós já fizemos a defesa, fizemos a réplica. Para o seguinte, oitiva das partes. Depoimento pessoal, entendeu? Veja só, na cena trabalhista, nós temos só o interrogatório ou inquirição, que, a meu ver, é a mesma coisa,
entendeu? Olha só, 820 da CLT fala em inquirição, não é? 820 da CLT. O artigo 820 da CLT fala que as partes testemunhas serão inquiridas pelo juiz, podendo serem inquiridas por seu intermédio pelos advogados. Entendeu? 820. E 848 da CLT, que fala em interrogatório mesmo. Tá certo? Então, olha só, CLT, né? 848. Então, 820 mais 848 da CLT resulta no quê? Inquirição ou interrogatório. A meu ver, não existe o chamado depoimento pessoal. Ou seja, não existe a figura do advogado exigir a oitiva da parte contrária. Isso não existe. Existe sim um pedido. O juiz pode indeferir. O que existe é o interrogatório, o ato de ofício do juiz. Então, para nós aqui na trabalhista, o artigo 385 do CPC fica prejudicado. CPC, não é? CPC 385. O 385 do CPC fala no depoimento pessoal. Esse ato na trabalhista inexiste porque o 820 e 848 não traz não recepciona esse tipo de atitude. O que existiria para nós aqui seria só interrogatório, que no CPC está no artigo 139, terceiro. 139, terceiro. CPC, não é? 139, terceiro. CPC fala... não, 139, peraí, deixa eu ver aqui. Isso. 139, terceiro. Oitavo, desculpe. 139, oitavo, desculpe aí, né? Então, 139, oitavo, fala interrogatório, tá certo? Então, para nós, somente existiria o artigo 139, inciso oitavo do CPC. Não existiria o artigo 385. Porque não existe depoimento pessoal, só interrogatório. Então, não se assuste quando o juiz indeferir o seu pedido de oitiva da parte contrária. Mas se por acaso o juiz permitir a oitiva da parte contrária, vai aqui uma dica para vocês. Pesquisem a parte contrária, seja ela reclamada ou reclamado, pesquisem. Aonde que eu vou pesquisar? Google, site do TJSP. Ué, mas não é trabalhista? Sim, mas a parte contrária pode ser que tenha processos na esfera civil ou criminal. E ali vocês vão obter muita informação deles, né? Pesquisem, se for empresa, pelo CNPJ, no site do TRT. Aqui em São Paulo, se você colocar o CNPJ de uma empresa ou o CPF de um reclamado, o site informa quais os processos que estão sendo movidos contra essa pessoa, física ou jurídica. E aí você obtém muita informação, não é? Que se aproveita no seu processo. Exemplo, eu estou pelo reclamante. Eu encontrei uma outra ação trabalhista onde a reclamada perdeu os mesmos pedidos que eu estou fazendo. Então, eu já tenho a instrução processual pronta, a sentença com fundamento e tudo. Reclamante. Eu descobri que o reclamante fazia faculdade à noite. No mesmo período em que ele pede hora extra até 22 horas. Como é que pode um negócio desse? Né? Então, no mesmo período que ele falou que ficava até 22 horas, a informação que eu tenho é que ele fazia faculdade à noite, nesse período. Eu descobri que o reclamante tinha um segundo emprego, entendeu? Então, tudo isso aí é usado agora, não é? No depoimento pessoal, tá certo? Para você fazer reperguntas para a parte contrária, não é? A boa repergunta pode mudar o rumo do seu processo, pode mudar. Quer ver um exemplo? Daquele rapaz que fazia faculdade, ele falou que de 2005 a 2010, ele trabalhou das 8 às 22. Ele se formou em 2009 numa faculdade de curso noturno. Como é que ele ficou de 2005 a 2010 até 22 horas, se em 2009 ele se formou em curso noturno, curso superior? Então veja aí a situação, não é? Outra coisa aqui, para fazer uma boa repergunta para a parte contrária, você precisa conhecer também os fatos. Não é? Porque se não conhecer os fatos do processo é difícil. Então, conhecendo os fatos e tendo informação privilegiada da parte contrária, forma aí um bom elemento, tá certo? Na sequência, testemunha. Aqui no nosso processo trabalhista, nós não temos um rol de testemunha. Então, as testemunhas são convidadas.
Uma estratégia que eu uso muito, se necessário, é chamar a testemunha da parte contrária para depor a favor do meu cliente. Como se faz isso? Por exemplo, eu, pelo reclamante, não tenho testemunha. Por quê? A empresa tinha 5 empregados, mandou um embora, e os 4 que trabalham com ele estão na reclamada. Dos 4, vieram 2 na audiência, pela reclamada. Eu estou pelo reclamante, sem testemunha. Lá fora eu pergunto, quem a reclamada trouxe? Trouxe João e Maria. Trabalharam com você? Trabalharam, mesmo pelo mesmo horário. Lá dentro, eu falo, excelência, eu tenho 2 testemunhas, quero ouvir João. Aí o colega vai falar, mas João é minha testemunha? Então a testemunha é comum, porque eu também quero ouvir. Aí o juiz falou, não, mas quem que trouxe? Quem trouxe foi a reclamada. Ele falou, não, então espero o advogado chamar, a reclamada, aí eu posso fazer perguntas. Aí eu perguntei para o juiz, mas se ele não chamar, se ele dispensar, não posso mais chamá-lo, então eu preciso chamar na minha vez. Eu quero chamar a testemunha João, trazida pela reclamada, isso não tem nenhum problema. Posso mandar carta para a testemunha da parte contrária? Eu posso mandar carta para empregados da reclamada virem depor a favor do reclamante e vice-versa? Tive um caso pela reclamada, onde o reclamante, em média 2 a 3 vezes por semana, a sua namorada, na época, vinha buscá-lo na porta da empresa por volta das 18 horas, 18h15. E até o porteiro recomendou a essa moça que colocasse o carro na garagem da empresa, porque ali na calçada era risco de assalto, na região onde fica a empresa. Essa moça, então, ao chegar na empresa, ela colocava sempre o carro na garagem da empresa, né, no pátio da empresa. E esperava o namorado, o rapaz descia 18 horas, 18h15 e ia embora. Isso foi feito durante anos. Posteriormente, esse mesmo rapaz, demitido, entrou com uma ação trabalhista, reivindicando hora extra até as 23 horas. Mas como? Se ele ia embora 18 horas e 3 vezes por semana a namorada vinha buscá-lo? Até na reunião perguntei, alguém tem o nome dessa moça? O auxiliar falou, não, o porteiro nosso tem até o cartão de visita dela. Ué, como? Porque ela, ao colocar o carro, ficou tão agradecida ao porteiro, deixou até o cartão de visita dela, era uma arquiteta, tinha um escritório aqui em São Paulo. Perguntado ao porteiro, ele realmente confirmou e até me entregou o cartão dessa moça. Não tive dúvidas, fiz uma carta a essa moça para comparecer na audiência trabalhista como testemunha da reclamada. Aí você vai falar, contra o namorado? Não, contra ninguém. Ela vai lá para falar a verdade. Ela vai lá para falar que 3 vezes por semana, em média, ela comparecia na sede da reclamada, colocava o carro lá dentro do pátio e ainda pegava o namorado. Então ela vai falar a verdade. Se é contra ou a favor, não interessa. Não é? Ah, mas é namorada do reclamante. Não interessa. Ela tem que falar agora, a não ser que ela venha mentir. Dizendo, não, eu nunca fui na gráfica. Eu nunca fui lá na empresa. Eu nunca estive lá. Aí nós temos o porteiro para desmenti-lo. Para desmenti-la. E mentir em juízo parece que é crime, né? Artigo 342 do Código Penal fala que mentir em juízo como testemunha é crime. Então veja aí a dinâmica da testemunha. Não esqueça de contraditar a testemunha, né? Testemunha 447 CPC, fala em contradita. Eu contradito todas as testemunhas da parte contrária, viu, senhores? Eu contradito todas. Sentou ali, contradita. Interesse na causa, eventual parentesco, não é? Entendeu? Amigo íntimo. 447. Tá certo? 447 fala que todas as pessoas podem depor, exceto as incapazes, impedidas, suspeitas, né? E aqui ele descreve quem são. Tá certo? E o 4... aqui, ó. Prova testemunhal, né? Então dá uma olhadinha lá. O 447 menciona que algumas pessoas não podem depor. Tá certo? Se por acaso essas pessoas aparecerem, deverão ser contraditadas. Tá? Não é? E essa contradita está ali no 455. Certo? 455. E aí, então, nós temos aí a contradita. Tá certo, pessoal? Não esqueça de contraditar suas testemunhas, né? 457. Primeiro a qualificação e depois a contradita. Observem bem o 457.
parágrafo 1º, 457, parágrafo 1º, que prevê a possibilidade de instruir a contradita com testemunha ou documentos. Que testemunhas são essas? Que estão lá para provar os fatos, pode aproveitar, tá certo? Uma dica para testemunha é vocês conhecerem bastante, talvez, o fato, a realização, né? E também a dinâmica da atividade do seu cliente. Um pouco de gíria, um pouco do como que ocorre o dia a dia do seu cliente. Por exemplo, eu advoguei para motoristas de carreta. Então eles me contaram como que era o dia a dia deles, né? Que pegava a carreta, a carreta podia formar um L na carreta, o cavalo trucado. Essas gírias todas aí, bem encaixadinha numa audiência trabalhista, pode ser que ajude a testemunha, que é uma pessoa humilde, a responder corretamente a sua indagação. Tá certo? Novidades aqui por esse caminho aqui, por esse ponto ainda. Novidades nesse assunto, está no CPC, o amicus curiae. Amicus curiae, pessoal, não é uma testemunha, mas é um especialista que podemos, talvez, sugerir ao juiz a sua oitiva. Está no artigo 138 do CPC. A área trabalhista admite aí o amicus curiae, desde que o juiz se convença da necessidade. Tá? Amicus curiae, não é? Outra coisa aqui também, nesse momento aqui, cuidado aí com a prova documental. Prova documental, também algumas novidades pelo CPC. 384, a ata notarial, né? Também audiência, pode ser que seja útil aí vocês já apresentarem uma ata notarial e fazerem prova disso na audiência, tá certo? Outra coisa também, novidades aqui na audiência, o 434 do CPC. 434 CPC traz uma novidade, alguns juízes aplicam, outros não, mas dá uma olhadinha lá se é o caso que vocês estão lidando aí. 434 CPC, se por acaso tiver que juntar alguma prova em áudio ou vídeo, hoje muita gente quer filmar, quer gravar, né? Eu recebo muito cliente assim, mas eu gravei, eu filmei, meu chefe me xingando, eu gravei o funcionário furtando dinheiro, eu filmei lá o funcionário dormindo no serviço. Teve uma empresa lá que o rapaz estava dormindo e o gerente foi lá, em vez de acordar o funcionário, gravou no celular ele dormindo, roncando ali na cadeira de trabalho. Eu não sei se isso daria uma justa causa, porque em vez de tomar providência, resolveu gravar o rapaz dormindo, roncando. Não houve um perdão tácito aí? Depois acordou, mandou embora. Bom, não sei, né? Então, para juntar isso no processo, como que funciona? Primeiro, faça uma degravação na sua petição inicial ou defesa, artigo 434. O que é degravação? Copiar as frases na petição inicial ou defesa, descrever a imagem, né? E na audiência, parágrafo único, na audiência, entregar para o juiz a mídia, pendrive ou DVD, o juiz vai analisar se vai receber ou não e já entregar para a parte contrária se manifestar. Tá? Outra coisa que é a perícia, dá uma olhadinha lá na lei 5584/70, artigo 3º, que menciona lá, descreve como que se faz a perícia. Quem paga o perito? Quem perde a perícia, 790, né? Artigo 790 CLT. Quem perde a perícia, paga o perito, exceto se for o reclamante e ele estiver pela gratuidade processual. Entendeu? 790, Bzão, B maiúsculo, tá? Perícia. Não esqueça dos quesitos da perícia, o juiz abre prazo. Inspeção judicial. Inspeção judicial não se usa mais, quer dizer, não é que não se usa mais, desculpe, é que na área trabalhista é um pouco raro, né? O juiz ir até o local onde se encontra a pessoa ou coisa, 481 do CPC. Agora, eu vi algumas inspeções judiciais modernas aí que o juiz fez através do chamado Google Maps. Já ouviu falar do Google Maps? Havia uma dúvida se existia ou não existia um galpão onde ficavam os empregados sem registro. O juiz entrou no Google Maps, visualizou o galpão na rua, mostrou para as partes, as testemunhas confirmaram que era ali mesmo. Eu acho que isso é uma inspeção judicial. Quer ver outra inspeção judicial que eu vi? O juiz perguntou para a reclamada, quer dizer que o reclamante não trabalhou na reclamada? Não, não trabalhou. O reclamante afirmava que trabalhou 5 anos sem registro, e a reclamada negava o vínculo. O juiz falou assim, qual o telefone da empresa? Por quê? Qual o telefone da empresa? O preposto deu,
o escrevente ligou para a empresa, passou o telefone para o juiz, e o juiz perguntou, é da empresa tal? A atendente falou, sim. Posso falar com o senhor fulano? O que disse a atendente? Não trabalha mais aqui. Ah, mas trabalhava? A atendente falou assim, sim, trabalhou uns 3 anos, mas já foi embora? Há quase 1 ano? O juiz se identificou aqui, o juiz tal Vara de São Paulo, né? Preciso do seu nome e RG. A moça deu, constou em ata isso aí. Constou em ata. E o juiz perguntou, doutor, vai pagar como? Vai pagar à vista? Ou fazer o cálculo? Por quê? A sentença já é óbvia, né? Ah, mas isso vale? Parece que sim, inspeção judicial. Tá? Finalizando aqui, pessoal, algumas recomendações práticas. Não esqueça de fazer o protesto em audiência. Artigo 795 da CLT. Protesto em audiência. Vou colocar aqui na tela. CLT. Cadê a CLT aqui? CLT 795. Não esqueça de fazer o seu protesto caso o juiz não atenda a sua reivindicação. Esse protesto é muito importante porque trata-se de um pré-questionamento para eventual recurso ordinário futuro. Muita gente pergunta, e se o juiz não deixar constar na ata? Faça por petição, porque ali diz, a primeira vez que tive que falar em audiência ou nos autos. Nos autos eu falo por escrito. Não deixe de fazer o seu protesto, ou oral em audiência, ou por escrito logo após a audiência. Se o juiz mandar justificar o protesto, vê o artigo 794, que menciona que só haverá protesto se houver prejuízo à parte. Quando o juiz falar, doutor, justifique seu protesto, você fala, prejuízo na prova de alguma coisa. Prejuízo na prova de hora extra, e assim, né? E, por exemplo, tá certo? Então, cuidado aí o protesto. Veja o ponto controvertido, né? Ponto controvertido é onde gira a discussão da causa, tá? E para finalizar aqui, senhores, eu queria evidenciar pedir muita atenção dos senhores com relação à súmula 197 do TST, que continua fazendo suas vítimas. Súmula 197 TST, isso aqui é por demais perigoso. Atenção, senhores aí que me assistem. O que significa essa súmula 97, que o texto já é um pouco confuso, né? A meu ver, desculpe. Na audiência, na ata de audiência, ao finalizar a audiência, provavelmente estará uma frase assim, as partes saem intimadas para a sentença para o dia, vamos imaginar aqui, né? Para o dia 10 de novembro de 2018. 10 de novembro de 2018. As partes já saem intimadas hoje, pela súmula 197 TST. Inclusive está na tela aí a súmula. O que significa isso? Que no dia 10 de novembro de 2018 é o dia da publicação, o dia que vai tornar-se público. Vai publicar de oficial? Não vai publicar. Vai só disponibilizar no site. Dia 11 de novembro de 2018 é o primeiro dia do prazo para as partes, e assim sucessivamente. Nesse caso, não há publicação em diário oficial. Então, muito cuidado com essa súmula. Muito advogado perde prazo de recurso porque não entende ou não percebeu a aplicação da súmula 97 na ata de audiência que foi realizada. Tá certo? Pessoal, seguinte, a audiência é um assunto bastante vasto, amplo, necessário mais tempo para esmiuçar, dar mais exemplos, comentar mais coisa. Aqui, nosso tempo é muito curto, né? Nós temos que falar bem rapidamente, e eu recomendo aos senhores que acesse o site legale.com.br e acesse também o meu site, shigemori.com.br, www.shigemori.com.br, legale.com.br, e teremos lá vários cursos, entre eles o curso de audiência trabalhista, né? Com mais intensidade, com mais tempo, né? mais longo, onde vamos discutir mais detalhes, mais informações, mais dicas, para todos vocês que militam na trabalhista. Eu quero agradecer de coração, deixar aqui um abraço bem apertado a todos vocês. Muito obrigado, sucesso para todos. Obrigado, abraço.